Cara, primeira coisa, né? Primeira coisa, a gente tem que entender, e eu não vou nem abrir agora, eu vou abrir o gráfico da SP500, tá? Porque eu vou começar falando um pouco do contexto do mercado, depois a gente volta, depois a gente já volta para o Bitcoin com tudo já, né? Com o nosso mental e com as nossas expectativas já bem setadinhas, para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? O Bitcoin e o mercado financeiro, ele tem cada vez se nivelado mais. O Bitcoin e o mercado financeiro, antigamente eles caminhavam de maneira bem disparelha, eu diria, e em tempos até de maneira bem reversa, eu diria, mas hoje em dia, como a gente sabe, né? E eu passei, cara, eu vi claramente essa transição do investimento tradicional, do investidor tradicional começar a abraçar o Bitcoin, começar a abraçar cripto e começar a botar no portfólio de fato. Eu acho que essa história aí de que Bitcoin é proteção patrimonial, eu acho que isso aí rola, beleza, mas eu não acho que é para agora, acho que é para os ciclos lá na frente. E agora não necessariamente a gente vê essa correlação assim. Na verdade, a correlação que a gente vê é muito mais com a queda do mercado tradicional do que de fato com qualquer outra coisa, né? Quando o Bitcoin começa a corrigir, quando o mercado tradicional começa a corrigir, geralmente isso reflete no mercado de cripto e no Bitcoin também. Mas não necessariamente quando o mercado tradicional começa a pampar, isso não necessariamente está correlacionado com o pump do Bitcoin. Infelizmente, o Bitcoin tem sido muito mais correlacionado com a SP500, muito mais com a sua queda do que a sua retomada. Não me entenda mal, diversos motivos quando a SP500 valorizou, o Bitcoin no mínimo lateralizou, entendeu? Mas eu acho que a correlação com a queda é mais precisa do que a correlação com a valorização, tá? Dito isso, a gente já consegue ver, eu vou pular até para o gráfico diário para ficar isso um pouco melhor lido agora, que o mercado tradicional, né, a SP500 voltou a se valorizar ferozmente, realmente bem bacana, e é o que eu falei para vocês, né, galera, o teatrinho não seria parado, né, seria praticamente impossível que esse teatro fosse parado. Para quem não sabe disso, para você que caiu de paraquedas, só tá em cripto, não sabe de nada, cara, o esquema que a macroeconomia está funcionando hoje em dia, principalmente o Fed americano, nós estamos em uma bolha de liquidez absurda, que basicamente o Fed americano não para de imprimir dinheiro. Hoje em dia você pegar dinheiro emprestado institucionalmente é imbecil, os juros estão quase negativos, assim, você realmente vê, por exemplo, Michael Saylor fazendo empréstimos simplesmente esdrúxulos para poder comprar cripto, e é por isso, as taxas de juros estão, os juros estão baixos, logo é muito fácil você pegar empréstimo, e isso faz com que os gestores sejam praticamente obrigados a recomprar, e é por isso que a gente vê uma curva de crescimento tão imbecil igual a essa, que é a da SP500, é o retrato dessa bolha de liquidez insana que a gente está vivendo agora. Quando as pessoas falam que o mercado tradicional em algum momento vai ruir, é esse teatrinho de imprime mais, compram-se mais bonds, entendeu? Eles ficam resetando esse ciclo de recompra o tempo inteiro, e é por isso que a gente está vivendo essa valorização agora. O fato da gente ter retomado agora não me surpreende em nada. O que eu queria dizer para vocês também é que é bem possível que a gente veja um pullback aqui vindo, porque a gente está desafiando novas altas históricas, né, para SP500, e honestamente me parece que é regular esse reteste de novas altas históricas, né, se você for reparar aqui do dia 17 de setembro em diante, de 17 de setembro até 8 de novembro, a gente fez consecutivas novas altas históricas para SP500, depois o programa da correção e tudo mais. Mas o ponto todo agora os mercados tradicionais voltaram a pampar. A gente vai ter que ver muito bem como é que vai ficar essa questão do tapering aí e tudo mais, que basicamente vai ler-se, né, como empréstimos sendo mais difíceis de ser feitos, logo pega-se menos empréstimo, logo esse ciclo acaba desacelerando e cria-se um ciclo negativo por consequência. Mas não é isso que a gente está vendo agora, tá? Como eu falei para vocês, como esperado, o teatrinho segue adiante, tá? Mr. J. Powell segue fazendo muito bem o seu papel, no sentido de que, né, todos nós já sabíamos que isso ia acontecer. Se você acompanha minimamente isso, você sabe, né, que a pandemia, no final das contas, obrigou essas instituições a não parar de imprimir sem parar, e basicamente a gente está vendo o retrato disso hoje em dia. Perfeito? Dito isso,
tranquilo. O SP500 tá assim, tá bem bullish. Enquanto ela tá bem bullish, é bem normal que a gente veja no mínimo uma lateralização ou uma segurada desses mercados, tá? Realmente bem tranquilo. É sempre bom ver o mercado tradicional apontando para cima, por mais que isso que a gente saiba, né, que é quase como se fosse uma pessoa que está querendo se passar por uma pessoa muito bonita, mas você sabe que existe uma tonelada de maquiagem ali por baixo e que em algum momento não tem maquiagem que segure isso, entendeu? Isso é uma comparação horrível que eu estou fazendo, mas o ponto todo às vezes a gente sabe que por trás disso tudo aqui existe um sistema extremamente falho e que na verdade o Bitcoin chegou para resolver isso, mas que até que esse teatro não consiga seguir adiante, seguimos operando dessa forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente segue assim, Bitcoin vai valer $1 milhão. É questão de tempo até Bitcoin valer $1 milhão. A grande pergunta é, quanto vai valer $1 milhão lá na frente, entendeu? Porque, por exemplo, a gente acabou de vir numa viagem do Paraguai, assim, você tem um choque no sentido de que lá a moeda deles tu vê nota de 50 mil, 20 mil, 100 mil, então até que ponto esses 1 milhão vão valer 1 milhão, tipo assim, qual é a equivalência desse 1 milhão lá na frente, né? O ponto todo infelizmente, vai continuar a subir enquanto tudo caminhar para cima, beleza? Quando o mercado tradicional começar a virar, começar a fazer realmente uma curva mais brusca, aí que a coisa vai começar a ficar mais perigosa para cripto, mas até então seguimos igual, tá? Eu não sei se vocês viram também, mas agora alguns analistas grandes, tradicionais, né, da gringa, que são os mais famosos, estão finalmente achando no gráfico confluências com áreas muito parecidas do que aconteceu na prévia quebra lá de 2020, né? Mais ou menos nessa zona aqui, né? Parece que alguém já trouxe isso para vocês através do Fu Manchu há milênios atrás, mas eu não sei se vocês viram, mas nós temos muito conteúdo agora, principalmente americano, BitBoy Crypto, Crypto, essa galera toda agora falando que esse momento que nós estamos agora se assemelha muito ao momento que nós estávamos aqui atrás. Eu já trago isso para vocês há praticamente uns 2, 3 meses, que é mais ou menos há quanto tempo a gente vem analisando aquele padrão de comportamento do Fu Manchu, tá? Simplesmente fantástico. Agora, antes da gente cair no gráfico, eu tenho que também passar alguns dados aqui importantes para a gente, né? Primeiro a gente faz a cama, depois a gente deita. E é o seguinte, galera, vamos começar primeiro aqui pelo Global Funding Rates, né? São as taxas de patrocínio, né? São as taxas que os compradores e os vendedores pagam entre si, dependendo do momento do mercado. Nesse exato momento, conforme nós conversamos, o mercado continua pagando os vendedores, tá? Investidores com posições compradas estão pagando essa taxa para investidores com posições vendidas, tá? Isso realmente é assustador, porque em plena bull market, esses períodos no qual você ter uma operação vendida aberta está sendo remunerada, na maioria das vezes isso não perdura por muito tempo. Se você for reparar, a última vez que nós visitamos esse fundo, nós realmente seguramos aqui um pouco mais, fomos um pouco menos fundo, né? Mas isso já está valendo para a gente uma pequena reação. Isso aqui não necessariamente lê para mim que nós vamos agora estourar a tampa, mas já diz para mim, né, como eu falei para vocês, as estrelas estão se alinhando para a gente poder de fato ter uma reação bem legal.